A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, professores, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, queridos pastores e alunos. É um prazer, uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês em mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e ele é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró. Rádio Libertador, FM 96.3, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Estamos felizes com essas lições deste terceiro trimestre do ano de 2021. Estamos estudando 13 lições baseadas nos livros de Reis. E estudamos no domingo anterior, na semana anterior, na lição 3, a respeito de Acabe e o profeta Elias. E hoje, na lição de número 4, vamos estudar mais uma lição que vai falar sobre o profeta Elias, esse grande profeta do Antigo Testamento. A lição de número 4, a lição de hoje, tem como título Elias e os profetas de Aserá e Baal. O texto áureo da nossa lição se encontra em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38, que diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E a verdade prática da nossa lição de hoje declara o seguinte: O Senhor sustenta com sua mão forte O Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Esse mandamento é o primeiro grande mandamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, meus irmãos, a nossa lição de hoje ela é baseada nos capítulos 18 e 19 do primeiro livro de Reis, que fala ali sobre aquele desafio de Elias e os profetas de Baal. E nós vemos ali que grande milagre Deus operou ali através do profeta Elias. Então, nós vamos hoje na lição, no tópico 1 da nossa lição, falar sobre o desafio no Monte Carmelo. No tópico 2, a oração de Elias, ali naquele desafio. E no tópico 3, Elias em Horebe. Então vamos salientar que é necessário e urgente enfrentar o pecado, relatar que Deus responde às nossas súplicas e finalmente expor as fragilidades do ser humano. Nós sabemos que nessa época do rei Acabe, Acabe foi o pior rei de Israel, o pior rei do norte. Depois da divisão do reino, o reino do sul, Judá, o pior rei que reinou no sul, em Jerusalém, foi Manassés. E o pior rei que reinou no norte, em Israel, em Samaria, foi Acabe. E Elias, ele profetizou no reino do norte no tempo do rei Acabe. Já estudamos na lição anterior que o texto bíblico diz que Acabe foi pior do que todos os reis que reinaram antes dele. E o pior pecado naquela época era o pecado de idolatria. Nós já sabemos pelas lições anteriores que Jeroboão, quando dividiu o reino e começou a reinar no reino do norte, estabeleceu aquele culto, aqueles bezerros de ouro em Dan e em Betel, e depois, quando Acabe contrai casamento com Jezabel, que era uma princesa sírio-fenícia e adoradora e promotora do culto a Baal, então ela introduziu o culto a Baal em Israel, e lá em Israel, esse culto a Baal tinha todo o apoio governamental. Então já tinha havido a estatização da idolatria na época de Jeroboão, com a adoração daqueles bezerros, aqueles dois altares em Dan e em Betel, e agora uma terceira divindade aí surge, que é Baal, e uma quarta, que é Asera, ou Aserá. Então, Baal era considerado o deus da fertilidade, era o Deus que mandava chuva, que mandava boas colheitas, que fazia os rebanhos reproduzirem.
e junto com Aserá, que era uma espécie de esposa de Baal. Então Baal tinha relações com Aserá, e assim, por causa disso, havia a fertilidade da terra, dos rebanhos, etc. Então essa era a crença pagã, idólatra, e eles acreditavam que Baal tinha poder sobre a chuva, tinha poder de mandar chuva e fazer a terra crescer e produzir o pão. Por isso que nós vemos aqui que Deus, através do profeta Elias, decretou que ia ficar sem chover. Então, através da palavra de Deus, por meio do profeta, fez com que não chovesse. Então, irmãos, o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Inclusive, foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Então, nessa lição, vamos analisar esse confronto, esse desafio de Elias aos profetas de Baal e de Aserá. Cerca de 850 profetas pagos pelo Estado, patrocinados com dinheiro público lá do reinado de Acabe e de Jezabel. E apenas Elias sozinho ali naquele grande desafio lá no Monte Carmelo. Elias era um profeta de Deus, um homem de Deus, e conforme diz o tópico 1.1 da nossa lição, ele era zeloso. O zelo de Elias o pôs diante de um confronto, porque Elias foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta. Porque Elias falou para o povo dizendo: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Então, o povo adorava a Jeová, mas também adorava a Baal e a Acera. E Deus, ele não aceita esse tipo de mistura. Deus requer exclusividade. Por quê? Porque Deus, Jeová, é o único Deus que existe, é o único Deus vivo e verdadeiro. Baal, Aserá, são invenções humanas, são ídolos inventados pelos homens. Então, Elias disse: vocês não podem servir a Jeová e a Baal. Então, vocês têm que decidir. Vocês não podem estar vacilando e hesitando entre Baal e Jeová, porque ninguém pode servir a dois senhores. Então, se Baal é Deus, então vá seguir Baal e deixe Jeová. Mas se Jeová é Deus, então siga Jeová e deixe Baal. Só que o povo não deu resposta. O povo queria o sincretismo religioso e, por causa desta falta de resposta, Elias promove e propõe ali aquele desafio na prática para provar quem é o Deus verdadeiro. O tópico 1.2 da nossa lição fala do problema de não saber a quem adorar. Os homens, no seu pecado, eles se entregaram à idolatria. Romanos 1:25 diz que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, a idolatria é terrível, é um sentimento, o sentido amplo de idolatria pode indicar a veneração ou adoração a qualquer objeto. Inclusive, a idolatria pode ser a qualquer objeto, pessoa, instituição ou ambição que tome o lugar de Deus ou que diminua a honra que lhe devemos. Então, a idolatria pode ser praticada não somente adorando a imagens de esculturas, mas a qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, não divide o seu louvor com quem quer que seja, porque ele é único. Isaías 42, versículo 8, a Bíblia diz que o meu louvor eu não dou a ninguém, a minha glória eu não dou a ninguém, nem meu louvor às imagens de esculturas. Deus é um Deus zeloso e requer exclusividades. Por isso que o primeiro mandamento do decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus requer exclusividade. Então, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses, esses ídolos que eles adoravam, e muitos adoram hoje, não passam de ilusão
inventada pelo homem, não passa de ilusão. Inclusive, a Bíblia diz no Salmo 135, versículos 15 a 18, que os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. Eles têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem escutar, nem há respiração alguma em sua boca. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Então, meus irmãos, o ídolo não é nada. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Rapidinho, já já a gente volta para continuar o estudo da nossa lição. Continue conosco. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese, segundo bloco do nosso programa, pela Rádio Libertador, FM 96.3, pelas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró e pela TV AD. Estamos estudando hoje a lição de número 4 deste trimestre, lição que tem como título Elias e os profetas de Aserá e Baal. Então, nós estávamos falando no final do bloco anterior a respeito da idolatria e dizendo, conforme o Salmo 135, versículos 15 a 18, que os ídolos nada são. Eles têm boca, mas não falam, são invenções humanas. E diz o Salmo 135, versículo 18, tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, Paulo diz que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Então, o ídolo não é nada, ele não significa nada porque não é Deus. Existem muitos deuses aí que os homens adoram, deuses com D minúsculo, mas na verdade são produtos da imaginação do homem, da religiosidade pecaminosa do ser humano afastado de Deus. Então a Bíblia diz que o ídolo não significa nada, o mundo não significa nada, não é nada, porque só existe um Deus. Paulo também disse, 1 Timóteo 2:5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Paulo também diz que as coisas que os idólatras sacrificam aos seus ídolos, na verdade não oferecem a Deus, mas aos demônios. Então a idolatria é um dos pecados mais graves que o ser humano pode cometer nesta terra, e os tais não herdarão o reino de Deus, conforme a Bíblia é muito clara. A idolatria também é uma das obras da carne. Os ídolos não precisam necessariamente ser físicos. Isso aqui é muito importante, irmãos. Porque quando a gente fala em idolatria, quando a gente fala em ídolo, muita gente pensa logo numa estátua de um santo, na estátua de alguma coisa. Mas, na verdade, não é só isso que é idolatria. O ídolo é qualquer coisa que a gente coloca no lugar de Deus ou coloca na mesma posição de Deus. Então, os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um, Mateus, capítulo 6, versículo 24, Mateus 6 e 24, a Bíblia diz assim, Jesus falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Mamon é o Deus das riquezas. Então, ninguém pode ficar dividido. Ou vai odiar um ou odiar o outro. Então, esse sincretismo religioso, esse politeísmo jamais
vai agradar a Deus. Então, Elias, né, ele propõe um desafio de fogo. Elias é considerado profeta de fogo e Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs o desafio. O Deus que responder com fogo é o Deus que deve ser adorado. Então, aqui em 1 Reis, capítulo 18, versículo 24, Elias disse: então invocai o nome do vosso Deus. Ele falou aqui para os profetas de Aserá e Baal, 850 ao todo, 850 profetas pagãos sustentados pelo Estado, sustentados pelo governo de Acabe, com cargos comissionados no governo. Era uma política estatal, uma política governamental, a promoção do culto a Baal. Então, Elias disse a esses profetas idólatras: invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então, Elias fez um desafio prático, dizendo que, olha, vocês estão divididos, tanto o povo está dividido entre Baal e Jeová, então vamos propor um desafio aqui aos profetas idólatras, para saber quem é o Deus verdadeiro. Então vamos preparar um altar, vamos oferecer o sacrifício, e aquele que responder com fogo do céu é o Deus verdadeiro, e vocês vão adorar e vocês vão servir. Então, o povo concordou com isso, concordou com esse desafio. E o interessante, irmãos, que a fé dessas pessoas idólatras era tão grande que eles aceitaram o desafio. Os profetas de Baal e os profetas de Aserá, eles acreditavam tanto nesses deuses falsos que toparam o desafio com Elias, E nesse desafio, de Elias, não foi a vontade de Elias lançar o desafio. Elias não fez ali um exibicionismo para se mostrar, para dizer que era homem de Deus, para vocês saberem que eu sou homem de Deus. Não, Elias não fez nenhum show pirotécnico religioso para se mostrar, mas o próprio Deus orientou Elias para este desafio, para mostrar ao povo de Israel que Jeová sempre foi e sempre será o único Deus vivo e verdadeiro que deveria ser adorado. Então, entrando aqui no tópico 2 da nossa lição, sobre a oração de Elias, e Elias, ele fez os preparativos, porque os profetas de Baal, eles fizeram lá o seu altar, colocaram lá o animal do sacrifício, fizeram os seus rituais, se cortaram, se sacrificaram e clamaram direto a Baal, mas nada de Baal responder. Então Elias, ele foi preparar o seu altar, que ia erigir para adorar a Jeová. E o interessante é que a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Aqui no versículo 30, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então é interessante que o escritor bíblico, ele chama a atenção que o altar do Senhor estava quebrado, numa clara demonstração que o povo tinha abandonado a adoração a Jeová. Depois que ele reparou o altar, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel, cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Então aqui Elias foi bastante enfático para não sobrar, para não restar nenhuma dúvida. Elias não botou querosene, álcool, combustível, gasolina na lenha, no bezerro, no altar, não. Colocou água, e a água não pega fogo, a água apaga fogo. Mas
Elias fez questão de fazer isso para que não restasse nenhuma dúvida. E ele fez uma oração confiante. Ele fez uma oração confiante a Deus. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 e 37, diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Olha aí, irmãos, Elias propôs aquele desafio por ordem de Deus. Não foi Elias se mostrando, querendo aparecer, não. Foi Deus que mandou Elias propor aquele desafio. O homem de Deus, ele faz as coisas na direção de Deus, obedecendo a ordem de Deus. Então Elias orou dizendo: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então Elias fez uma oração confiante, uma oração simples. Ele queria mostrar que para Deus responder a oração não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. Então, enquanto os profetas de Baal estavam se mutilando, se rasgando, se cortando e clamando desesperadamente para Baal, e Baal nada de responder, Elias, ele orou com fé ao Senhor. Então, nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo. Então, diz aqui no versículo 37, 1 Reis 18, 37, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então, a Bíblia diz que tudo que fizermos devemos fazer para a glória de Deus e não para a nossa glória ou para a glória da nossa igreja, para a glória da nossa denominação, para a glória do nosso ministério, mas tem que dar a glória para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Meus irmãos, chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer mais um intervalo. Já já a gente volta para o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje. Fique conosco, continue nos acompanhando. Voltaremos em seguida. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com o programa EBD em Síntese para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 4, Elias e os profetas de Aserá e Baal, Lição baseada nos capítulos 18 e 19 do primeiro livro de Reis. Nós, no final do bloco anterior, estávamos falando ali daquele desafio que Elias, sob a direção de Deus, por ordem de Deus, propôs, ele desafiou aqueles 850 profetas idólatras. E ali ele orou ao Senhor, pedindo para que Deus mandasse fogo do céu. E a Bíblia diz em 1 Reis, irmãos, 1 Reis, capítulo 18, versículos 38 e 39, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias, e a Bíblia diz o seguinte: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, diante daquele milagre, diante daquela demonstração visível da descida de fogo do céu para consumir o holocausto, a lenha, as pedras, a água, tudo ali. Então foi uma demonstração poderosa do poder de Deus
né? E o povo não teve dúvidas, e ali o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, isso, irmãos, é uma exata comprovação, não apenas de que Ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que Ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. Então Deus é tão misericordioso, como diz o tópico 2.3 da nossa lição. Deus fez aquele milagre, irmãos, não para aparecer, não para mostrar que é poderoso, não para provar, mas por misericórdia do povo, para que o povo entendesse que Baal era um Deus falso, era um impostor, não existia. Baal nunca existiu e não existe. Não existe nenhum outro Deus a não ser o Jeová, o Deus na Bíblia. Então, o povo realmente se prostrou, diz que todos caíram prostrados e gritaram: só o Senhor é Deus. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Então é interessante que eles diziam que Baal tinha poder para mandar chuva e Deus orientou a Elias profetizar e dizer que não ia chover. Deus fechou as portas do céu através da oração de Elias para provar para Acabe e para todo aquele povo que Baal não tem nenhum poder sobre a chuva, mas Deus, Jeová, sim, ele tem poder sobre a chuva, e disse: enquanto Deus não ordenar de novo, não vai chover. Então a Bíblia diz que Elias orou para não chover e não choveu. Então passou ali 3 anos e meio de seca, sem chover, e depois Elias orou e voltou a chover. Deus voltou a mandar chuva, mostrando claramente que só Deus, o Deus da Bíblia, Jeová, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Elias, é o Deus que tem poder sobre as forças da natureza, porque Ele é o Criador e não criatura inventada pela imaginação humana. O tópico 3 da nossa lição, Elias em Horebe. Então, o que é que aconteceu, irmãos? Depois daquele desafio, Elias sai vitorioso e depois daquilo ali, Elias executa, com a ajuda do povo, executa aqueles 850 profetas idólatras, porque a lei de Deus, a lei de Deus dada através de Moisés, dizia que qualquer profeta idólatra tinha que ser punido com a pena de morte. Então, Elias matou aqueles 850 profetas idólatras, executando ali a pena de morte determinada pela lei de Moisés. Agora, irmãos, quando ele fez isso, Jezabel, a rainha que controlava o rei Acabe, ela não gostou nada disso. Então, 1 Reis, capítulo 19, versículos de 1 a 5, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Então, Jezabel ficou com tanta raiva de Elias e jurou Elias de morte, dizendo que amanhã, até amanhã, por esta hora, você vai morrer também, eu vou matar você. E ali, a Bíblia diz, no versículo 3, 1 Reis 19, 3, que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Então ele ficou só, estava jurado de morte, ia ser caçado pelos soldados do rei, e ele, para proteger o seu servo, deixou o seu servo lá em Berseba de Judá, e ele fugiu para o deserto, e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte, e disse: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele dizendo, não queria ser morto pelos soldados do rei Acabe de Jezabel. Preferia que Deus tirasse ele, levasse ele. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. E de repente
um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Então, irmãos, isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária, como foi com Elias. Elias, segundo Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias era um ser humano sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas limitações humanas do que nós. Então ele estava ali muito triste com aquilo e pediu a morte. Ele orou a Deus. Ele não teve desejo suicida, absolutamente. Ele nunca pensou em tirar a sua vida, mas ele pediu a Deus para levá-lo, para que Deus tirasse a vida dele. Então, tópico 3.2. A despeito das portentosas obras que fez, Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Capítulo 19, versículo 4, de 1 Reis. Ele desejou a morte no seu íntimo. E Deus, irmãos, respondeu a Elias. Deus mandou um anjo para socorrer Elias. Então, lá debaixo daquela árvore onde Elias adormeceu, um anjo chegou, tocou nele e disse: levante-se e coma. E Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Então Elias estava tão desanimado, exausto, com as suas energias e suas forças exauridas, que não conseguia seguir em frente. Estava prostrado ali debaixo daquela árvore, mas Deus mandou um anjo cuidar de Elias, levando pão e água, para que ele pudesse se recompor. Então ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então Deus tinha muitas coisas ainda para fazer através de Elias. Não era a hora ainda dele morrer. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida que o anjo do Senhor deu a ele, ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Então, meus irmãos, Deus cuidou de Elias. Nesse momento difícil, Deus cuidou do servo de Deus. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Não era o fim ainda. 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 18, Deus disse a Elias: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco, lá no norte, já saindo de Israel na Síria. Damasco era a capital da Síria. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Interessante, Deus mandou um profeta de Israel ungir um rei lá da Síria, de outro país, de um país pagão. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então, meus irmãos, Deus conservou ainda não somente Elias, mas pelo menos 7.000 homens e mulheres, pessoas de Deus que não se dobraram perante Baal. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, assim chegamos ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, mais uma edição do programa EBD em síntese, com esta história extraordinária do profeta Elias. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça,
o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um programa EBD em Síntese. Obrigado pela sua audiência. Você que é ouvinte da Rádio Libertador FM 96.3, você que é telespectador da TV AD, você internauta que nos acompanha pelo YouTube, Deus continue abençoando você. Muito obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.